Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Tatiane Campos, da Cut Paper Design, e hoje eu tô aqui para falar para vocês da opção de deslocamento interno e externo que temos agora no programa da Cricut, né? Que ele se chama Offset. Essa opção só funciona para quem está com o Windows 10. Se você não está vendo essa opção que aparece aqui em cima para você, pode ser que o seu Windows não seja o 10, tá bom? É uma opção muito legal para o pessoal que gosta de fazer, por exemplo, cortar um personagem com uma bordinha branca. Aqui tá azul, que é para vocês poderem enxergar melhor. Ou até fazer alguns efeitos em fonte, que nem eu fiz aqui. Ou no caso dessa fonte aqui, eu fiz um pequeno deslocamento externo para ela ficar um pouquinho mais grossa. Então agora eu vou mostrar para vocês como que isso funciona. Eu vou clicar aqui em projeto novo, tá? E eu vou começar com a imagem. Eu vou clicar aqui, eu já tenho uma imagem que eu já carreguei, tá? Que é esse bonequinho. Vou clicar em inserir. Ela é uma imagem de alta qualidade, por isso que ela veio bem grandona. Vou colocar aqui 10 centímetros, para vocês poderem enxergar. E deixa eu só clicar aqui para tirar a grade, porque eu gosto de trabalhar com a tela limpa. Tá? Vamos dizer que quando você for cortar esse menininho, né, do tamanho que você decidir, você quer que tenha aquela famosa bordinha branca em volta. Tem muitos projetos que as pessoas fazem com bordinha branca. Então, como é que eu faço? Eu clico na minha imagem, né, que eu desejo colocar a bordinha branca, venho aqui em cima na opção Offset, tá? E quando eu clico, ele automaticamente ele já vai com o deslocamento externo, tá? E já tá a bordinha aqui. Se eu mexo para o lado, ele vai ficar com um sinalzinho de menos e vai colocar um deslocamento interno. Então, se eu deixo no meio, eu não tô vendo nada, né? Então, eu tenho a opção de aumentar essa bordinha e deixar para fora, né? Que ali foi para fora e para dentro. Tá bom? E aí, quando você aumenta ela para fora, que é o caso que eu vou deixar aqui, você tem a opção de canto arredondado, que é o que eu uso, e deixar o canto aqui triangular, que varia muito do projeto que você está usando. Eu sempre deixo com o canto arredondado. O tamanho da bordinha aqui também vai de gosto. Eu não gosto de, quando eu vou fazer um projeto com uma bordinha branca, dela ser muito grande. Então, eu sempre deixo mais ou menos no 0,50 a 100, tá? Então, ali tá o 0,100, que eu vou colocar agora. E olha o tamanho da minha bordinha, tá? Eu não gosto dela muito grandona, não. Eu vou deixar aqui com 5,0 para vocês poderem estar enxergando. Feito isso, ficou do tamanho que eu quero, eu vou clicar em aplicar. Se vocês não clicarem em aplicar, não vai aparecer, tá? No caso aqui, ele sempre, quando você fizer, seja o deslocamento interno ou externo, ele vai ficar preto, tá? Então, se eu quero fazer um projeto onde a minha bordinha vai ser branca, depois disso eu vou colocar o branco. No branco, vocês não vão enxergar aqui. Então, eu vou colocar o azulzinho, só para vocês poderem estar vendo, tá? E aí tem aqui a opção. Se eu vou fazer um topo de bolo, onde eu vou fazer essa aqui impressa e essa aqui também é separada e colar com fita banana, ok. Você deixa as duas separadas. Se eu for fazer o projeto onde eu quero imprimir e recortar essas duas imagens aqui, eu tenho que selecionar as duas, ó. Cliquei fora com o meu mouse, selecionando as duas e vou clicar em atachar. Cliquei em atachar, virou uma imagem só, e agora que eu defino o tamanho. Por exemplo, vamos dizer que eu quero fazer ele com 5 centímetros de altura. Cliquei aqui no 5, tá? Então, ele tá falando que ele está com... peraí, que eu cliquei na largura. Deixa eu colocar aqui, 5 centímetros de altura. Pronto. Ele vai ficar com 5 de altura e 2,898 de largura, em centímetros, tá bom? E agora é só clicar em fazer. Tati, eu quero fazer 20 bonequinhos desse, quero fazer 10 bonequinhos desse. Eu preciso colocar os 10 já aqui e ir duplicando? Não, você não precisa fazer isso. Basta você colocar um bonequinho. Quando você clica em fazer, aqui na opção, tá vendo, ó, de cópias, eu coloco a quantidade que eu quero. Deixa eu colocar 15 para ver se cabe. 15, vamos colocar 20 agora. Tô clicando em Enter. Ó, coube 20, 21 acho que já não vai dar. Deixa eu ver.
21, o 1 já foi lá para outra folha. Então, caberia 20 bonequinhos desse aqui, ó. Cliquei em aplicar, é que como eu tô no computador, eu clico em Enter, aparece, tá? Ó. Então, eu conseguiria fazer 20 bonequinhos desse cortando com aquela bordinha branca. Aí é só clicar em continuar, tá? Que eu vou só clicar aqui para vocês verem. Vou enviar para minha impressora. Quando eu quero colocar a configuração da impressora, eu clico aqui na caixa de sistema e clico em imprimir. Aí vai me aparecer aquela opção de escolher o tipo de papel, o tipo de material lá por exemplo, assim, se for tipo de papel, o tamanho do papel, né, que eu trabalho com o A4, apesar de saber que ele vai cortar no tamanho carta, tá? Eu trabalho com papel mate, então para minha impressora eu falo que é mate, tudo isso. Essa configuração eu tenho que colocar. E uma coisa que quando tem a bordinha branca vocês não precisam é aqui o transbordamento. Eu não preciso dessa opção de transbordamento que seria a sangria, tá ok? Então vou clicar aqui em cancelar. Vou dar sim, tá? Cancelar. E agora vamos trabalhar com o texto. Uma das opções muito legal de trabalhar com o texto é que você também pode criar um topo de bolo ou um projeto para sua caixinha, que nem eu mostrei no comecinho. Então, eu vou clicar aqui em texto, eu vou escrever o meu arroba, tá? Que tá aqui. E um projeto que eu faço muito, que o pessoal gosta muito de ver, é o trabalho com transfer, que é aquele à base de calor ou vinil que é a frio, tá? Que vocês, o pessoal tá vendo muito lá no meu Instagram. Então eu vou pegar aqui, escrevi Cut Paper Design, vou escolher a fonte que eu quero, que é uma que eu uso bastante, que vocês também estão sempre vendo. Deixa eu ver se eu escrevi certo. Pronto. Que é a fonte Calita, tá? Vou deixar aqui com 20, para vocês poderem enxergar, aumentar, só para ficar o tamanho da tela. Toda vez que eu vou cortar uma fonte, que ela é muito fininha assim, num projeto que nem quando eu uso essa fonte, ele fica com mais ou menos de 1 centímetro a 1,5 a 5 ou 8 de largura. Aqui de largura. É um projeto bem pequenininho que eu estou usando nos saquinhos que eu coloco o suporte de caneta da Cricut. Então, sempre quando eu estou fazendo esse saquinho personalizando que eu vou mandar para os clientes, eu ponho lá no meu stories do Instagram e bomba. Então, a fonte já fica aqui para vocês saberem, é a Calita. Tá? E uma coisa que eu gosto de fazer também é dar um pequeno deslocamento externo para ficar mais gordinha, tá? Então eu clico aqui na opção do offset, tá? E eu coloco aqui 0,050, tá? Que é para fazer um pequeno deslocamento. Deixa eu colocar que eu não coloquei a vírgula, 0,0. Eu vou deixar 100 só para vocês enxergarem e já já eu mudo. Tá? E aí, o que acontece? Não, vou deixar maior ainda, que senão não vai estar dando para vocês verem. 300. Depois eu volto pro tamanho que eu quero. Pronto. O que acontece aqui? Ele está fazendo um deslocamento externo e todas as letrinhas estão soldadas, tá vendo? Porque tá aqui, ó, deslocamento de solda. Se eu tiro essa opção, ele faz um deslocamento de letrinha por letrinha. E isso não é legal, porque depois você, dependendo do que você for fazer, se você for separar as letras, tudo bem, né? Mas eu já faço sempre das fontes, até para criar os meus topos de bolo, o deslocamento com solda. Gente, vai variar do projeto, tá? No caso, quando eu quero cortar um projeto de uma fonte que nem essa, muito fininha, eu só quero dar uma engrossada nela, eu coloco 0,50 de deslocamento, que é um pequeno deslocamento que vocês estão vendo aqui, ó, na linha azul, e clico em aplicar. Se não clicar em aplicar, não vai aparecer. Tá? Cliquei em aplicar, você viu que ele ficou o pretinho ali, né, junto. Seleciono os dois e clico em soldar. Aí vira um único arquivo de corte, tá? Se eu for cortar o transfer, alguma coisa, eu não fico definindo a cor aqui, não. Porque às vezes eu vou cortar no transfer azul, às vezes eu vou cortar no transfer dourado, que é o que eu mais corto. Mas já tem aqui o deslocamento para vocês verem com o que eu faço, para dar uma engrossadinha na fonte. Lembrando que eu falei que geralmente eu corto esse texto aqui
com 7 centímetros, né? Então, você vê, ó, ele ficou com 7 de comprimento e 1,475, né? 1,5 mais ou menos de altura, tá? Outra coisa que eu gosto muito de fazer com o offset, fazer alguns efeitos em fonte, tanto para topo de bolo, como para impressão e recorte. Então, vamos lá. Vou clicar aqui novamente, vou escrever Tati, tá? Ele sempre vai copiar a última fonte que eu usei na hora de reescrever. Se você usou a Calita, você vai colocar outro texto, ele vai usar a mesma fonte. Se você usou uma fonte Arial, ele vai usar a última fonte que você usou. Então, no caso aqui, eu tinha usado a Calita. Vou clicar aqui e vou procurar uma fonte gordinha agora para fazer esse efeito no texto. Deixa eu escolher uma aqui. Vou escolher essa. Ou deixa eu ver se tem outra mais bonitinha. Várias fontes, gente. Quem tem muita fonte, sempre acontece isso. A gente fica sempre na dúvida de qual usar. Pronto. Deixa eu ver essa daqui. Parece muito... Aqui, mudou agora. Pronto. Demora um pouquinho, mas mudou. Eu vou deixar o meu texto, o espaçamento um pouquinho mais perto, tá? O espaçamento entre as letras. Vou juntar aqui, ó, para ficar mais pertinho. Um pouquinho. Tá? O que acontece? Ficou um pouquinho mais perto, mas o Y grudou aqui no T. E eu não quero assim. Então, eu clico com o botão direito e vou desagrupar e arrumar manualmente. Então, eu estou vindo aqui com a setinha do meu computador, deixando ele um pouquinho mais pro lado. Esse daqui mais pertinho um pouco. Esse aqui também. Vai questão de gosto, tá, gente? Do que vocês vão fazer. Vou selecionar as duas e vou anexar. Todas as letras e vou anexar aqui. E agora vamos fazer o efeito que eu quero. Eu vou fazer um efeito nessa fonte que vai ser, vamos dizer, com topo de bolo com as letras azul. Eu vou clicar aqui na minha cor azul, tá bom? Vou clicar lá no meu offset para fazer o deslocamento, só que agora eu vou fazer um interno, tá? Ele deixou aqui a numeração, eu vou deixar ali, ó, vou colocar para cá pro lado. Tá vendo que tá vindo o deslocamento? Eu que vou escolher o tamanho que eu quero esse deslocamento. Se eu vou para um lado, ele vai para fora. Se eu vou para o outro, ele vem para dentro. Então, aqui eu vou fazer um efeito na fonte. Eu não quero que fique um deslocamento muito interno, assim. Eu quero pouquinho. Tá desse jeito que eu quero? Vai ser assim que eu né, deixei? Que é o 2.802. Eu vou deixar 2.800, tá? Vou clicar em aplicar. Cliquei em aplicar, ele veio e ficou preto. Mas eu quero fazer um efeito de uma sombra, né, nesse texto. Eu vou clicar aqui na minha cor preto, tem o meu azul, vou clicar no mesmo azul que eu tinha colocado antes, que vocês não vão estar vendo que é o mesmo tomzinho, né, da mesma cor. Vou clicar aqui em avançado e vou escolher um tomzinho um pouquinho mais claro, ó, tá vendo? Um pouquinho mais claro para dar o efeito que eu quero ali. E pronto, olha para você ver. Eu já poderia estar fazendo aqui um topo de bolo, onde eu corto no azul papel, tudo no azul mais escuro, e depois o azul mais claro, corto separado. Eu tenho que falar que é tudo corte básico aqui, né? E colo com fita banana ou com cola. No caso aqui, eu vou com a setinha do meu computador chegando um pouquinho pro lado, ó. Tá vendo? Que já deu um pequeno efeito aqui, ó. Olha para vocês verem. Agora eu quero fazer um outro efeito para fora. Eu clico aqui no meu texto, que é a parte de fora. Cliquei aqui. Vou lá novamente no offset. E agora vai ser para fora esse deslocamento. Olha só. Veja o tamanho que eu quero ele aqui. Deixa eu deixar com 800. Tá legal? Não, vou deixar com 250. Deixa eu ver. 200. Isso é questão de gosto. Pronto, 200. Clico em aplicar. Olha para você ver como já poderia ser um topinho de bolo.
tá? Iria cortar, né, toda a parte preta junto. Eu poderia cortar tudo no papel preto, depois tudo no papel azul e depois tudo no papel azul mais clarinho e colar um sobre o outro, só colando mesmo ou até colocar uma fita banana. Mas se eu quero fazer aquele efeito de sombra para me colocar no meu texto, eu escolho aqui a minha sombra. No caso aqui, eu escolhi um cinza. O primeiro eu não fui para um lado, o segundo, que é a sombra, eu vou para o outro lado. O primeiro eu fui para a direita, o segundo eu vou para a esquerda, que é a parte do fundo. Ó, vou colocar aqui pro ladinho. Olha só como é que ficou esse texto aqui. Se eu quero fazer ele para recortar, eu clico aqui, né? Corte padrão, que é o corte básico. Então, todos vão ser recortados, né? Todos eu vou recortar, ó. Você vai ver que isso aqui eu vou cortar no papel azul mais clarinho, isso aqui no papel mais azul mais escuro e aqui no cinza. Se eu quero fazer um pintecante, uma impressão e recorte até mesmo de um topo de bolo que vai ser só impresso, eu clico em imprimir e recortar padrão, tá? Só que eles estão separados. Então, eu tenho que pegar, selecionar todos esses 3 efeitos que eu fiz aqui e atachar, tá? Quando eu clico em atachar, automaticamente, se for um texto muito grande que não é permitido na minha área de impressão e recorte, aparece aqui esse triângulo. Então, ele está falando que o texto de comprimento é muito grande. Então, eu vou acertar, deixar menor aqui, até chegar ao tamanho que é aceitável para a plotter de recorte. Tá ok? Ó, então aqui eu teria um pinch cut para um topo de bolo que eu posso estar fazendo também, tá? Vamos fazer mais uma vez com a outra cor, para vocês poderem gravar. Então, vou clicar aqui novamente, vou escrever Tati. Ficou a última fonte que eu usei. Vou escolher uma outra fonte aqui. Deixa eu ver uma outra fonte para fazer agora tipo um topinho só de bolo mesmo. Tá? Vou escolher uma fonte cursiva mesmo. Aqui, essa daqui, ó. Tá? Então, vamos supor que eu queira fazer lá um topo de bolo, tá bom? Olha aqui, escolhi aqui o Tati. O detalhe que vocês têm que ver, que quando vocês colocam uma fonte assim, lembre que aqui ainda não está soldado. Então, significa que a minha máquina vai cortar a letra T, depois vai cortar a letra Y, depois vai cortar a letra A, depois a letra T de novo e a letra Y. Vai ficar tudo separadinho, tá? Como que eu vou colocar para vocês verem aqui, como caneta, ó, tá vendo? Então, não tá soldado para ser um corte único ainda, tá bom? Vocês podem já, se desejar, clicar aqui em soldar, que vira um corte único aqui tudo, ó. Tudo vai virar um corte único, é lógico que só a letra T vai ficar separadinha, tá? Ou vocês podem fazer depois. Então, vamos dizer que eu quero fazer um topo de bolo com essa fonte aqui. Tá? Se eu quero cortar isso daqui no vermelho, supondo, e atrás eu quero um papel dourado, que é aquele laminado. Eu clico aqui no meu texto, vou lá na opção Offset, né? E faço o meu deslocamento externo, ó. Vou deixar aqui, que eu quero que todas as fontes fiquem grudadinhas. Então, deixa eu ver o 400, se vai ficar aqui. Ficou, tá? Ó, 400 grudadinho, vai passar aqui. Se quiser aumentar um pouquinho mais para tirar esse vãozinho aqui, também pode. Por exemplo, se eu colocar 410. Ó, diminuiu aqui, tá? Mas tomem cuidado para não ficar uma coisa muito feia. Deixa eu colocar 300. Vamos ver como é que vai ficar. Ó, como é que ficou. Não cliquei em aplicar, não apareceu. Vou clicar novamente, vou colocar aqui o 200, tava 300, né? 300. Vou clicar em aplicar. Deixa eu ver se ele apareceu ali. 50, pronto. Tava 350. Aplicar e agora apareceu. Só que eu vou cortar no laminado. Eu já sei na minha cabeça que mesmo estando preto aqui, eu vou cortar no papel laminado. Mas por garantia, é sempre bom vocês colocarem mais ou menos a cor perto do papel que vocês vão cortar. Por exemplo, vai ser um laminado, coloca o amarelinho. Opa, que é na parte do offset.
tá? Ó, o amarelinho para vocês já lembrarem que aqui vocês vão ter que cortar no papel laminado lá que vocês vão usar. Então, vocês podem criar agora os topos de bolo de vocês, tudo aqui dentro. Antes eu criava num outro programa esse deslocamento e depois trazia para Cricut para cortar. Agora eu já consigo fazer tudo isso aqui direto no programa da Cricut, tá? Lembrando que isso aqui eu vou cortar no papel vermelho e esse daqui eu vou cortar no meu laminado, tá? E esse daqui ficou com uma impressão e recorte, um topo de bolo único que vai ser impressão e recorte. Aqui ficou para o meu corte de transfer. E aqui ficou meu bonequinho que eu deixei com a sombra azul, só para vocês poderem enxergar. Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me perguntar lá no meu Instagram, @cutpaperdesign. Podem perguntar para quem já faz parte do nosso grupo do WhatsApp também, pode perguntar. Tem as nossas salas de aula diária que estamos fazendo, para às vezes a sala abre às 9, vai até às 10. Tem salas específicas que eu falo assim, hoje estarei de tal hora a tal hora, tirando dúvida de Cricut ou de silhuete, ou algum outro projeto que vocês queiram saber, uma outra prota que eu tenha conhecimento, tá bom? Tem também o nosso grupo do Facebook. Não deixe de postar lá no Cricut Brasil Criativo os projetinhos feitos por vocês, que em breve estaremos tendo um sorteio lá no grupo, tá bom? Beijo e até o nosso próximo vídeo.